Nesta manhã de domingo, celebrando o 23º domingo do tempo comum, também o Dia da Pátria, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, neste dia em que celebramos e rezamos em especial pela nossa pátria, pelo Brasil, nós queremos meditar a Sua palavra, pedir ao Senhor que nos conceda a graça de podermos meditar a Sua palavra, aprofundar nesta palavra, mas acima de tudo, viver esta palavra. Jesus está seguindo o seu caminho de evangelização e convida cada um de nós a esse seguimento. O evangelho inicia dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. E quem sabe ali acompanhava o porquê, alguns por interesse pessoal, alguns por curiosidade, alguns para ver os milagres que Jesus realizava, e outros estavam ali realmente procurando ouvir esta palavra, procurando aprender com Jesus. Mas aquela história que nós já ouvimos, né, do jovem rico, quer seguir Jesus, como diz um ditado mineiro, com um pé lá e outro cá. E aí Jesus, então, dirige a sua palavra a esta multidão para dizer como deve ser o discípulo, o que é ser discípulo. Claro que no tempo de Jesus, quando Jesus caminhou sobre esta terra, seguir Jesus era literalmente andar atrás dele, andar com ele, seguir os passos de Jesus. Claro que hoje esse seguimento a Jesus se dá através da sua palavra, esse seguimento a Jesus se dá pelo cumprimento dos mandamentos do amor de Deus.
Esse segmento se dá àqueles que se dispõem a ouvir, não é? Escutar esta palavra e colocá-la em prática. Aí nós repetimos e dizemos que somos discípulos de Jesus. Mas cada um de nós, no dia de hoje, poderíamos, assim, fazer esta reflexão de alguns pontos, né? O apego que a gente tem às coisas, às pessoas. Eu me considero, ou eu posso ser considerado um discípulo de Jesus? Aqui Jesus está dizendo que quem se dispõe segui-lo, andar atrás dele, tornar-se um discípulo dele, é preciso renunciar, desapegar. Esta palavra usada no Evangelho é muito importante. Quando nós falamos de renúncia, parece que é para zerar, não é? E hoje, aqui no Evangelho de São Lucas, aparece essa palavra desapegar, o desapego, né? Das pessoas, e aqui Jesus fala das pessoas mais importantes na nossa vida, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, não é? Jesus fala desse desapego até mesmo da própria vida. Então, desapegar das coisas do mundo para apegar a Jesus, esse que revela o amor do Pai. Então, queridos ouvintes, tornar um discípulo de Jesus naquele tempo era deixar tudo, desapegar de tudo, como vemos nos discípulos que deixaram as redes, deixaram os pais e seguiam a Jesus para aprender com ele a ser discípulo, aprender dessa fonte que vem direto do Pai. E aí Jesus diz outra coisa ainda: quem não carrega a sua cruz e caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz é assumir a missão do dia a dia. Muitas vezes nós pensamos, quando falamos em cruz, nós podemos pensar, quem olha de fora, a cruz de Jesus é terrível, a morte cruel. Olhar para a cruz era um terror. Quem olha de dentro, quem é discípulo e segue Jesus, olha para a cruz e diz: aqui está o instrumento onde Deus usou esse instrumento para dizer: eu entrego a minha vida por você. Um instrumento onde Deus, que se fez gente, que se fez homem, entregou a sua vida por cada um de nós. Daqui a pouquinho vamos celebrar a exaltação da Santa Cruz. Então, a cruz para o cristão é o sinal de salvação. Por isso, muitos carregam no peito a cruz, mas como sinal de salvação, não como terror, não é? Mas assumir a cruz do dia a dia é assumir a missão que Deus confiou a você. Ah, mas eu não tenho missão. Tem. Todos nós temos uma missão. Celebrando este ano jubilar, todos nós somos peregrinos de esperança. Se você pensar que não tem nenhuma missão nesta terra, você tem a missão de levar esperança aos outros. E a esperança é Jesus. Então, para seguir Jesus é preciso pensar, é preciso decidir, ver esse desapego com as coisas deste mundo para pegar a Jesus, o Mestre e Senhor. Então vamos pedir a Ele que nos conceda a graça de renunciar, de desapegar das coisas do mundo e tornar um discípulo de verdade, discípulo que ouve a palavra, discípulo que acolhe esta palavra e vive esta mesma palavra.
a sua condição de vida. Discípulo que é capaz de desapegar das coisas e pessoas para apegar mais em Jesus. Discípulo que põe na balança e diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos acolhendo a Sua palavra, vivenciando esta palavra, para assim podermos de verdade nos tornarmos discípulos e missionários peregrinos da esperança. Deus abençoe e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.